O que é arbitragem? Quais são as características da arbitragem? Que matérias eu posso levar à arbitragem? Que tipo de litígios eu posso submeter a um procedimento arbitral? Quem é que pode julgar conflitos submetidos à arbitragem? Quem é esse árbitro? Quem é essa árbitra? Quais são as características de uma cláusula arbitral eficiente e adequada? Eu sou Guilherme Barros e essa é a minha nanoclass sobre arbitragem. Eu acho que o primeiro passo para começar é identificar e conceituar o que é arbitragem, enquanto um dos meios de solução de conflitos que a gente tem à disposição dentro do sistema brasileiro. A gente começa por analisar e pensar que o acesso à justiça por décadas foi muito associado à busca da tutela jurisdicional no judiciário. O resultado de anos de construção de teorias, congressos e lições nas faculdades de Direito a respeito do acesso à justiça fez com que a sociedade acreditasse na busca de soluções dentro do judiciário e que advogados fossem formados por gerações para satisfazer direitos dentro do Poder Judiciário. Resultado disso é que o Brasil é um dos países com maior quantidade de acervo de processos no Poder Judiciário e essa quantidade muito grande acaba levando a uma ineficiência na prestação jurisdicional. Quando você tem processo demais para julgar, por mais que você invista numa máquina robusta, essa máquina quase nunca é suficiente para atender adequadamente a população. O que a gente experimenta, então, nas últimas décadas é o crescimento, o desenvolvimento de estudos e institutos que promovam solução de conflitos fora do judiciário. E é nesse sentido que a gente fala e utiliza a expressão meios alternativos à solução judicial, ou, mais modernamente, meios adequados a soluções fora do judiciário. E daí a gente fala em negociação, a gente fala em mediação, em dispute boards, e a gente fala, dentro desse contexto, em arbitragem. E, portanto, a arbitragem é um instituto que, sob esse aspecto classificatório, ele é um meio alternativo ao judiciário, ao lado da mediação, da negociação. Mas é importante entender que a arbitragem ela está na mesma categoria classificatória da mediação quando a gente olha para solução dentro do judiciário, solução fora do judiciário. Mas, olhando com outros olhos, sob outro ponto de vista, arbitragem e mediação são institutos completamente diferentes. Por quê? Porque a mediação é um meio de solução autocompositivo e a arbitragem é um meio de solução heterocompositivo. Vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Vejam, a arbitragem promove uma solução adversarial. Eu tenho A contra B, eles litigam, postulam, produzem provas e, ao final, esse terceiro, esse árbitro ou esse tribunal arbitral decide e impõe a solução. Por isso é heterocompositivo. A mediação, por sua vez, ela é um método autocompositivo porque esse terceiro, esse mediador, não decide o conflito. O mediador é, por excelência, aquele que constrói pontes. Constrói pontes, reconstrói um diálogo para que as partes possam caminhar em direção a um ponto em comum, a um ponto de equilíbrio. E sob essa ótica, a arbitragem é, portanto, muito diferente da mediação.
A arbitragem é, sob essa ótica, mais parecida com a decisão dentro do judiciário. Por quê? Porque no judiciário a gente se acostumou a entender o processo como o ato de três personagens em que A e B litigam e o juiz, de forma impositiva, decide: A está certo, B deve pagar para A X mil reais. Assim é também na arbitragem. A arbitragem, portanto, pode ser conceituada como um método de solução de conflitos privado, porque fora do judiciário, julgado por um terceiro imparcial, escolhido voluntariamente pelas partes, e que promove uma decisão impositiva às partes. E, por fim, a característica final da arbitragem é que essa decisão final e cogente, proferida pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral, tem a mesma força de uma decisão do Poder Judiciário. A sentença arbitral tem natureza jurisdicional. Ela vale tanto quanto vale uma sentença dentro do judiciário. Essa é a primeira lição para a gente começar a conhecer e entender mais esse instituto. A arbitragem, então, uma vez conceituada, ela pode ser contextualizada. A gente já entendeu há pouco que a arbitragem é um meio adequado, alternativo ao judiciário. Ela surge diante da necessidade de se buscar novas soluções para determinados litígios. É falso compreender a arbitragem, e eu diria também a mediação, como uma solução para o excesso de ações no judiciário brasileiro. Por mais que a arbitragem cresça, por mais que a mediação cresça, a quantidade de litígios levados a esses meios alternativos nunca será significativamente elevado a ponto de reduzir brutalmente a quantidade de litígios no judiciário. É por isso que, mais do que se falar em métodos alternativos, do tipo posso ir ao judiciário, ou posso ir à arbitragem, ou posso mediação, é importante compreender quais são os litígios que podem ser adequadamente solucionados por arbitragem. E que litígios são eles? Fundamentalmente, são litígios de natureza empresarial. No nascedouro da arbitragem, a arbitragem surge como um espaço de tomada de decisão para a solução de conflitos, principalmente no meio internacional. A arbitragem internacional floresceu como um espaço em que partes de nacionalidades diferentes pudessem encontrar um local para discutir os seus litígios sem as influências das nacionalidades de cada parte, sem gerar desconfianças mútuas quanto à imparcialidade dos judiciários das contrapartes. Muito bem. O Instituto vem ao Brasil e ele começa a se desenvolver mais fortemente a partir de dois momentos bastante marcantes. Primeiro é a edição da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307, de 1996, meados da década de 90. O advento da Lei de Arbitragem é comemorado porque se adotou no Brasil uma lei que replicava as melhores práticas internacionais, e por melhores práticas eu faço referência específica à Lei Modelo da UNCITRAL, que inspirou diversas outras legislações nacionais ao redor do mundo. Mas, apesar de consagrar as melhores práticas, faltava algo mais. A arbitragem, a lei de arbitragem, quando do seu advento, ela surge ainda com uma zona cinzenta de incerteza, porque houve
a dúvida quanto à sua inconstitucionalidade. Por quê? Porque o que a arbitragem permite é que as partes, por meio de consentimento, por ato voluntário, fruto da sua liberdade, a lei de arbitragem permite que um determinado contrato seja retirado da solução via judiciário para ser levado a julgamento pelo tribunal arbitral, por um árbitro, dentro de um procedimento fora do judiciário. Por que isso desperta ou despertou tanta dificuldade, tantos questionamentos? Porque se consagrou na Constituição de 88 uma garantia fundamental, a da inafastabilidade do controle jurisdicional. Artigo 5º, inciso 35, qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito pode ser levado ao judiciário. Muito bem. Vem a lei de arbitragem e afirma determinados litígios podem ser levados para solução fora do judiciário. Isso chegou ao STF e, por meio de uma sentença estrangeira contestada, houve uma discussão sobre a possível inconstitucionalidade da lei de arbitragem. E o voto do relator, inicialmente, ministro Sepúlveda Pertence, foi no sentido da inconstitucionalidade do Instituto, que deixou toda a comunidade que nascia ali empolvorosa. Felizmente, o resultado final em 2001 foi o de que a lei de arbitragem era constitucional e a pedra angular para se compreender a constitucionalidade da lei de arbitragem era consentimento. Então, quando a gente pensa em arbitragem, a gente olha para algumas características fundamentais, algumas palavras-chave. Eu tenho uma lei de arbitragem brasileira que replica boas práticas da lei modelo da Uncitral. Eu tenho uma declaração de constitucionalidade do STF. E eu tenho a palavra de ordem que é consentimento. Esse consentimento precisa aparecer no contrato para que eu tenha um procedimento arbitral legítimo, adequado, que possa ser posteriormente, se necessário, chancelado no judiciário. Muito bem. A gente tem, então, conceito do Instituto, a gente contextualiza um pouco do surgimento desse marco legal da lei de arbitragem e a gente avança para entender por que as partes escolhem a arbitragem. Por algumas razões. A primeira delas, eu diria que é a celeridade dos julgamentos no procedimento arbitral. A gente começou falando da crise do judiciário, da quantidade enorme de processos, da natural demora, a gente poderia adicionar a isso um sistema recursal bastante complexo, com diversas possibilidades recursais. A arbitragem oferece uma solução que é bem mais rápida. Há estudos que indicam que decisões arbitrais são proferidas entre 6 meses e 2 anos, 6 a 24 meses. Isso é, sem dúvida, uma redução de tempo muito, muito significativa. Sabemos que há demandas no judiciário que demoram anos para se chegar à sentença de primeiro grau, que dirá ainda aguardar a fase recursal, eventuais recursos para tribunais superiores, e você tem aí um primeiro aspecto que gera um estímulo para que as pessoas optem pela arbitragem. Uma segunda característica importante é a expertise do julgador. É importante notar aqui que falar em expertise do árbitro não gera ou não deve gerar qualquer demérito, qualquer impressão negativa quanto à falta de expertise do juiz de direito, da juíza de direito togada. A questão pura e simplesmente é a seguinte: a formação de um juiz de direito, desde a sua preparação para o concurso, e ele precisa estudar diversas matérias, e a trajetória profissional dele o leva naturalmente a passar por diversas áreas de atuação. Direito de família numa comarca menor,
depois uma vara especializada de fazenda pública, depois uma vara de tribunal de júri, até o momento em que ele, digamos, chega a uma vara civil ou uma vara especializada em matéria empresarial, e chega a ele um litígio bastante específico sobre sociedades anônimas, poder de controle, algo assim. Por mais que esse magistrado, essa magistrada, tenha tido uma carreira de bastante dedicação à judicatura, é compreensível que falte maior expertise para aquele litígio. E o que a arbitragem oferece em contraponto? Ela oferece às partes a possibilidade de escolher um julgador. E, portanto, é possível escolher uma advogada, uma professora, um advogado ou um professor com um alto nível de especialidade naquela matéria objeto de litígio. Para ficar nesse meu pequeno exemplo, é possível convidar para ser árbitro uma professora de uma faculdade de excelência no Brasil que tenha trabalhos publicados e teses desenvolvidas sobre poder de controle numa sociedade anônima. E, portanto, sob essa ótica e na estrita análise deste caso, parece claro que sim, essa professora estará mais apta a julgar bem o caso do que um juiz ou uma juíza dentro de uma vara empresarial dentro do Poder Judiciário. Então, nós temos celeridade, nós temos expertise e a gente avança para mais um elemento, a confidencialidade. Embora a lei de arbitragem não faça menção expressa à confidencialidade dos procedimentos arbitrais, é muito comum que as partes, ao escolherem o regulamento judiciário da Câmara para julgar, para administrar o seu litígio, optem pela utilização da confidencialidade em seus procedimentos. E sim, há no judiciário segredo de justiça, mas o espaço ou o nível de segredo de justiça é menor do que o nível de confidencialidade de um procedimento arbitral. Basta dizer que mesmo um processo em segredo de justiça vai aparecer em extratos de distribuição de ações em nome de determinado réu ou de determinada parte autora. Não há como ir a uma câmara arbitral, por exemplo, e pedir uma certidão para identificar se parte A ou B tem procedimento de arbitragem naquela câmara. E, portanto, no âmbito empresarial, litigar sem que concorrentes saibam, litigar sem que clientes ou fornecedores saibam, é algo que é bastante atrativo para o mundo empresarial. Além disso, o fato de os procedimentos serem confidenciais garante que se possam discutir de forma mais plena e ampla questões pertinentes ao segredo dos negócios, às condições de contratação para uma parte, sem que isso desborde, sem que isso chegue ao conhecimento de outros concorrentes, de outros potenciais clientes. Terceira característica, portanto, confidencialidade. Quarta característica bastante importante, a arbitragem não contém revisão de mérito das suas decisões. E repare, isso é uma característica que pode soar vantajosa ou desvantajosa. Tudo depende, no final das contas, de que lado você está no final da sentença arbitral, se vencido ou se vencedor. Brincadeiras à parte, o fato é, a duração é muito menor porque não há recursos, não há revisão de mérito do procedimento arbitral. A sentença, uma vez julgada, procedente a favor do requerente ou improcedente e com um pedido contraposto acolhido em favor do requerido, essa decisão é definitiva. E isso diz muito com uma responsabilidade
dos advogados que representam as partes no procedimento arbitral. Reparem que, se no judiciário a gente tem o princípio do juiz natural e a distribuição de ações se dá por sorteio, ou seja, há um grande elemento de aleatoriedade, na arbitragem há uma responsabilidade bastante grande das equipes de advogados na escolha dos julgadores. A escolha adequada de experts na matéria permite que o sistema não tenha revisões de mérito. Afinal de contas, a escolha daquele julgador foi fruto da vontade das partes. E, portanto, a ausência de revisão de mérito também é uma característica bastante importante da arbitragem. Para fechar esse pequeno quadro, faço referência ao custo da arbitragem. E, em geral, a pergunta que é: a arbitragem é mais cara? E a resposta não é tão simples. Eu diria que a arbitragem custa mais dinheiro. E aí essa é uma resposta simples. Sim, ela custa bem mais dinheiro do que o mesmo litígio, com aquele mesmo valor de causa dentro do judiciário. Mas isso significa ser mais cara? Não necessariamente. E aí aqui eu quero fazer referência a uma ideia de custo e de tempo. Porque sim, paga-se mais dinheiro, mas paga-se mais dinheiro a partir da expectativa de que esse litígio seja julgado de forma muito mais rápida, de forma sigilosa e com uma solução de um expert, o que dá a sensação de que o resultado final será tecnicamente superior. Em resumo, paga-se mais para obter um serviço que é qualitativamente maior, ou espera-se que seja qualitativamente maior. Então a gente segue nessa caminhada, a gente contextualizou, a gente conceituou a arbitragem, a gente falou o que ela apresenta de vantagens, a gente dá mais um passo para entender, pois muito bem, parece bom, o que eu posso discutir em arbitragem. E saber o que tecnicamente é entender qual é a arbitrabilidade que nós temos aqui, ou seja, o que pode ser levado à arbitragem e quem pode ir à arbitragem. Eu começo falando de arbitrabilidade subjetiva. Quem é que pode ir à arbitragem? Podem se submeter à arbitragem pessoas maiores e capazes. Eu diria que essa é a lição teórica e direito positivo. Em termos práticos, quem é que usa a arbitragem? Historicamente, quem usa a arbitragem são empresas, na linguagem mais informal, as sociedades empresárias, dentro da linguagem dos empresarialistas, dos comercialistas. As sociedades empresárias, por excelência, são aquelas que, em seus contratos empresariais, colocam cláusulas arbitrais para, em caso de um problema naquele contrato, o litígio seja submetido à arbitragem. Então, por excelência, num primeiro momento, eu olho para as sociedades empresárias e o que é que pode ser levado à arbitragem? Podem ser discutidos em arbitragem direitos patrimoniais disponíveis. Muito bem, eu tenho quem e eu tenho o que. Isso é o que a gente encontra na origem do Instituto. Como é que a arbitragem tem evoluído no Brasil? Ela tem evoluído para ampliar o seu campo e o seu espectro de temas a serem enfrentados. Então, reparem, quanto à arbitrabilidade de litígios com o poder público, será que um contrato de concessão de rodovias, de portos, uma PPP de construção e gestão de um presídio, esses contratos podem ser objeto de arbitragem? Essa foi uma discussão bastante longa
Primeiro, do ponto de vista doutrinário, depois, em alguns casos, inicialmente com sociedade de economia mista e posteriormente com o Estado, administração direta, até que se consolidou do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial e posteriormente do ponto de vista de direito positivo, que sim, é possível que a arbitragem seja utilizada como um método adequado para a solução de conflitos pelo poder público. Há previsões nesse sentido na lei de concessões, na lei das PPPs, posteriormente na reforma de 2015 da lei de arbitragem, na própria lei de arbitragem, artigo 1º, parágrafo 1º, a previsão expressa de que litígios com o poder público podem ser resolvidos por arbitragem, com um detalhe: em litígios com o poder público não é possível que o procedimento seja confidencial. Nesse caso, a regra ou um elemento que representa uma vantagem bastante grande em arbitragens comerciais não se aplica a arbitragens com o poder público. Então, há uma ampliação cada vez maior de arbitragens com o poder público e essa é uma tendência crescente. A União já tem alguns casos com arbitragem com o poder público e o mais interessante disso é que, do ponto de vista acadêmico, é possível consultar decisões e procedimentos arbitrais no site da AGU. A AGU tem um núcleo específico de arbitragem com o poder público e é possível consultar no site decisões, litígios. É uma fonte de consulta bastante importante, muito rica. Muito bem. Além da arbitragem com o poder público que tem florescido, há um espaço crescente no Brasil de arbitragem em direito societário. Então, eu mencionei a arbitragem comercial, me referindo principalmente a um contrato entre duas sociedades empresárias, em que há uma prestação de serviço, aquisição de bens, mas há também um outro espaço de arbitrabilidade, que é o dos litígios societários. Então, há lá uma sociedade limitada, e o seu quadro de sócios, ao elaborar o contrato social, insere uma cláusula de resolução de disputas, prevendo, por exemplo, que eventuais litígios serão resolvidos por tentativa de negociação entre as partes, por mediação. Inviável a solução autocompositiva, as partes optam por deixar o judiciário de lado e submeter a questão à arbitragem. A arbitragem de direito societário também é, no Brasil, um mercado crescente. Fruto de que aspecto? Eu diria que fruto principalmente da expertise que buscam os sócios em especialistas para julgar a matéria, especialistas estes que no judiciário, como a gente já falou, são de menor número, porque não familiarizados com os litígios de natureza empresarial e societária. Onde é que eu não posso usar arbitragem? Já que a gente falou de arbitrabilidade objetiva, a gente falou muito de direitos patrimoniais disponíveis, onde é que eu não posso usar arbitragem? Eu não posso ter arbitragem para julgar estado de pessoa, eu não posso ter a arbitragem para questões de direito penal, o ius puniendi, ele continua sendo puramente do Estado. Eu não posso ter arbitragem, por exemplo, para decidir guarda de filhos, para decidir questões pertinentes a um divórcio litigioso. Mas aqui um detalhe. Embora eu não possa ter um litígio arbitral que examine a guarda de filhos num divórcio litigioso, eu posso submeter à arbitragem a discussão patrimonial do fim daquela relação. Por exemplo, a partilha de bens de um casal, quem fica com a casa de Miami, quem fica com a cobertura em Balneário Camboriú, quem fica com os carros da família. Esse espaço de discussão litigiosa
puramente patrimonial e disponível. E, portanto, sendo patrimonial e disponível, é também arbitrável. Eu posso ter arbitragem para discutir a partilha de bens desse casal. Um outro aspecto relevante a comentar: não posso ter arbitragem para discutir direito da personalidade, mas posso ter arbitragem para discutir direitos, reflexos patrimoniais decorrentes do uso, por exemplo, da imagem. Imaginem uma artista muito famosa que empresta a sua imagem, empresta no sentido leigo, né? Que faz um contrato de cessão da sua imagem para uma grande campanha publicitária. E para isso, essa grande atriz receberá uma boa quantia em dinheiro. Essa cessão de imagem, ela tem reflexos que são puramente patrimoniais. É possível que este contrato contenha cláusula arbitral? Resposta positiva. Eu tenho, então, uma arbitrabilidade para tudo aquilo que é direito patrimonial disponível. E posso levar à arbitragem contratos desta natureza celebrado por pessoas maiores e capazes. E entenda-se aí por excelência também pessoas jurídicas, sociedades empresárias e o Estado. Muito bem, vamos seguir a nossa trilha. Contextualização, vantagens ou características, falamos do que pode ser levado para a arbitragem, comentamos de algumas novas fronteiras. Vamos agora para o liame jurídico entre as partes que leva o litígio à arbitragem. O que eu estou falando aqui? Estou falando da convenção de arbitragem. A gente começou dizendo que a arbitragem ela é constitucional, nos termos do que definiu o STF, na medida em que eu tenha consentimento. Onde é que está esse consentimento por excelência? Ele está dentro de uma cláusula ou de um compromisso arbitral celebrado pelas partes. Vamos falar então de convenção. Convenção é o gênero do acordo de vontades que as partes celebram para submeter litígios à arbitragem. Essa convenção se divide em duas espécies: a cláusula e o compromisso. Diferença entre elas: quanto às consequências, quanto aos efeitos, não há diferença. Cláusula e compromisso, ambas submeterão litígios à arbitragem. A diferença entre elas é apenas temporal. Eu tenho cláusula arbitral antes do surgimento de litígios, ou seja, no momento em que duas sociedades empresárias celebram um contrato para distribuição, numa indústria, você tem uma distribuidora, elas celebram um contrato de distribuição. Nesse momento, elas inserem uma cláusula arbitral que dirá, em caso de litígios futuros, a matéria deste contrato será discutida em arbitragem. Cláusula antes do surgimento de litígio. E eu tenho, de outro lado, o compromisso arbitral. O compromisso arbitral, ele é o que a gente fala, o que a gente chama de uma opção pela arbitragem ex post, ou seja, após o surgimento do litígio. Eu tenho a relação jurídica, para ficar no mesmo exemplo, eu tenho esse contrato de distribuição, as partes em algum momento não estão de acordo quanto à forma como o contrato está sendo prestado, há dúvidas quanto à qualidade do serviço prestado, há uma queixa quanto a atraso de pagamento, enfim, as partes têm um litígio e elas optam por submeter essa solução do litígio não ao judiciário, mas à via arbitral. Como é que elas fazem isso? Redigindo um compromisso arbitral. Portanto,
para consolidar a lição. Convenção de arbitragem é gênero, eu tenho a cláusula ex ante, antes do litígio, e eu tenho o compromisso ex post, pós-litígio. Efeito de ambas, eu retiro do judiciário a análise e submeto a questão à arbitragem. Entendi o que é essa cláusula, eu preciso conhecer os requisitos. Cláusula arbitral é necessariamente, nos termos da nossa lei de arbitragem, uma cláusula redigida por escrito. Eu preciso ter ela dentro de um contrato ou no anexo ou numa troca de e-mails. Eu preciso ter forma escrita. Tendo forma escrita, se isso estiver, por exemplo, num contrato, eu tenho consentimento expresso quando, por exemplo, as partes assinaram esse contrato. Mas entendam, o requisito da lei de arbitragem é que a cláusula seja escrita e que haja consentimento. E o consentimento, nos termos do artigo 107 do Código Civil, é um consentimento que pode ser expresso ou tácito. Se está assinado no contrato, ele é expresso. Mas se eu tenho um contrato, as partes trocaram minutas e não há assinatura, mas há atos de execução e cumprimento deste contrato, eu tenho o que a gente chama de um consentimento tácito. As partes concordaram com os termos contratuais, embora não tendo assinado, por meio das suas condutas, dos seus atos. Sim, isso gera discussões interessantíssimas quanto à vinculação de partes não signatárias ao contrato, mas, para o que nos interessa para esta aula, a lição que deve ficar é a de que eu preciso ter cláusula ou compromisso redigida por escrito e consentimento aferido das partes de querer estar vinculadas a esta cláusula arbitral. Muito bem, eu tenho cláusula, eu tenho compromisso, a gente falou de consentimento. Vamos agora descer e aprofundar um pouco as características da cláusula arbitral. Porque me parece que aquele que toma contato com a matéria por primeira vez, uma vez tendo entendido o Instituto e se interessando e precisando atuar na área, é preciso que ele compreenda minimamente por onde ele começa. E tudo começa com a cláusula arbitral. A cláusula arbitral pode ser cheia ou vazia, escalonada ou patológica. Essas são 4 expressões fundamentais para a gente poder conhecer e entender o que elas significam, quais são as suas características, quais são os cuidados que nós temos de ter. A gente começa pela cláusula vazia. O que é uma cláusula arbitral vazia? Eu começo por deixar bem claro. É uma cláusula que vai submeter o litígio à arbitragem. A cláusula vazia é uma cláusula que prevê uma redação bastante simples que diga algo como: qualquer litígio oriundo desse contrato será resolvido por arbitragem, ponto final, mais nada. Eu tenho, nesse caso, uma cláusula vazia porque ela não responde a uma pergunta que deve estar na sua cabeça. E a pergunta é: como é que eu começo? Não tenho como eu começo na cláusula arbitral vazia. Então, eu tenho força vinculante de arbitragem, porque as partes escolheram a arbitragem, está na cláusula, mas eu não tenho o como começa. E aí eu me socorro, veio o litígio no contrato, o advogado recebe e vai prestar assessoria jurídica, ele segue os passos dos artigos 6º e 7º da lei de arbitragem. Quais são esses passos? É preciso que as partes entrem em contato, a esse momento, suponho, representadas por seus advogados, por suas advogadas,
e é preciso que as partes tentem, de comum acordo, identificar como vão querer desenvolver essa arbitragem. Se farão por arbitragem avulsa, ad hoc, ou se farão por arbitragem institucional, e qual câmara elas vão selecionar para fazer a administração desse litígio. A cláusula vazia demanda das partes um esforço cooperativo extra para chegar a um acordo sobre como desenvolver o procedimento arbitral. Muito bem, ao lado dessa tentativa, ou frustrada essa tentativa, o passo seguinte é: uma parte deseja iniciar a arbitragem, o contrato é de cláusula vazia, houve contato com a parte contrária não foi receptiva, não desejou celebrar o compromisso arbitral, solução via judicial. E aí o alerta: a via judicial não é buscada porque a cláusula está inválida. A via judicial não é buscada para que o judiciário julgue o mérito. A via judicial é buscada tão somente para integrar a cláusula vazia. Dito de outra forma, a parte que deseja iniciar a arbitragem e que não conseguiu entrar em acordo com a parte contrária vai ao judiciário para pedir a prolação de uma sentença que integre a cláusula vazia e submeta o litígio a, por exemplo, um procedimento de arbitragem avulsa ou a uma câmara arbitral. Temos aí, então, características da cláusula vazia. Comentário muito prático, muito da vida do advogado, da vida da advogada. Na assessoria ao cliente, sugestão número 1, jamais redigir nas minutas contratuais cláusulas vazias. E na discussão de minutas com a parte contrária, recomendar ao cliente que evite a cláusula vazia. Por quê? Porque ela gera dor de cabeça à frente no momento do litígio. É preciso um contato com a parte contrária. Nesse momento, os ânimos, em geral, estão mais acirrados e, por estarem mais acirrados, o acordo é difícil. Se o objetivo era ter uma arbitragem que seria confidencial e julgada rapidamente, na cláusula vazia as partes vão depender de um judiciário que se espera moroso, demorado, com um nível de confidencialidade menor. E, portanto, a cláusula vazia ela não é desejável na boa prática da advocacia. Podendo evitá-la, tanto melhor. Inviável evitá-la, é importante assessorar o cliente para que ele saiba o que ele está assinando, para que ele conheça as consequências daquela cláusula. Tudo bem, a gente identifica a vazia, passa para a cheia. O que é a cláusula arbitral cheia? É aquela que contém o como é que começa. Por exemplo, as partes estabelecem a seguinte cláusula: qualquer litígio oriundo desse contrato será resolvido por arbitragem nos termos do regulamento da Câmara de Arbitragem, tal, tal, tal. E indicam uma instituição arbitral. Parênteses aqui. Eu acabei de falar há pouco. Arbitragem avulsa ou arbitragem institucional? O que é arbitragem avulsa e o que é arbitragem institucional? A arbitragem institucional é aquela que conta com uma estrutura de administração de litígios, conta com um regulamento de uma instituição arbitral. Há várias no Brasil bem consolidadas, há várias também mundialmente conhecidas. Para não gerar qualquer tipo de parcialidade, eu não vou fazer referência a nenhuma delas, mas há várias bastante consagradas. E as partes podem, consultando o site dessas instituições, verificar cláusulas padrão. Todas as boas instituições colocam à disposição em seus sites o regulamento para a administração daquele procedimento, os custos, que variam bastante de uma câmara para outra, e os modelos de cláusula, além de também indicar o corpo de árbitros sugerido naquela instituição. E, portanto, quando as partes escolhem uma determinada câmara arbitral,
estão escolhendo conjuntamente um regulamento, uma estrutura de custos, uma administração que será posta à disposição. E por que que isso significa que nós temos uma cláusula cheia? Porque, repare, surge o litígio, cliente procura o advogado, a advogada, ela olha para a cláusula arbitral e tem a previsão. Qualquer litígio oriundo desse contrato será resolvido por arbitragem nos termos do regulamento da Câmara X. O que é que faz o advogado nesse momento? Entra no site da Câmara X, baixa o regulamento e ali haverá o como começa. Por exemplo, para se iniciar a arbitragem nos termos deste regulamento, deve-se apresentar um requerimento de instauração de arbitragem, com narração sucinta, com indicação do árbitro ou da árbitra, com indicação do procedimento expedito ou não, o pagamento da taxa de administração, enfim, os elementos para iniciar a arbitragem estarão previstos no regulamento da Câmara escolhida. E, portanto, essa é uma típica cláusula cheia. Ela dá o passo a passo de como começar. E, ao te dar o passo a passo de como começar, ela evita esse trâmite moroso, difícil, da cláusula vazia. Muito bem, cláusula vazia, cláusula cheia, a gente vai para a cláusula escalonada. A cláusula escalonada é aquela que prevê mais de um método de solução de conflitos. Por exemplo, as partes prevêem na cláusula, em caso de litígio, se submeterão, primeiro, à mediação, infrutífera a mediação, se submeterão à arbitragem. Repare, há aqui uma cláusula com 2 métodos de solução de conflitos. Essa é a típica cláusula que a gente chama de med-arb. Prevê mediação primeiro, infrutífera mediação, as partes seguem para a arbitragem. Há cláusulas mais complexas, com mais métodos de solução de controvérsias. É possível imaginar uma cláusula que tenha um primeiro método de negociação direta entre as partes, um segundo método de mediação, um terceiro método de arbitragem. É possível conciliar, por exemplo, a arbitragem com dispute boards, que é um modelo, um método de solução de conflitos muito utilizado em contratos de construção de longo prazo, construções muito grandes, obras bastante grandes, e você vai ter um comitê para solucionar disputas pertinentes ao curso da construção. Enfim, a cláusula escalonada é aquela que trabalha, que contém diferentes mecanismos de solução de controvérsias. E, por fim, para fechar essas lições sobre cláusula arbitral, o que vem a ser a cláusula patológica? É aquela, intuitivamente, como o nome já sinaliza, é aquela que tem uma patologia. É aquela que possui algum tipo de vício. Há, por exemplo, a indicação de uma câmara que já não existe mais. É aquela que, por exemplo, indicou um árbitro, ao invés de indicar uma câmara ou prever que a escolha do árbitro seria feita posteriormente, ela indicou de imediato. Será resolvido por arbitragem a ser julgada pelo árbitro ou pela árbitra, senhora fulana de tal. Pois muito bem, essa profissional está morando em outro país, não tem interesse em atuar como árbitro, não pode atuar como árbitro, mudou de carreira, já atuou recentemente ou hoje compõe o escritório de advocacia que representa uma das partes. Enfim, a cláusula patológica possui algum tipo de vício. Esses vícios podem ser sanáveis, e se forem sanáveis, as partes precisarão do compromisso, ou podem ser insanáveis. Sendo insanáveis e não havendo acordo entre as partes para saná-lo por meio de um compromisso, a solução é, lamentavelmente, a perda da força vinculante dessa cláusula que se pretendia arbitral e não passou de uma cláusula patológica.
E com isso a gente fecha mais um bloco de conhecimento no tema convenção de arbitragem. E a gente avança para o bloco final do nosso estudo de hoje, que é falar dessa figura central. Ela é central porque ela está equidistante das partes, mas ela é central também porque uma das principais razões que justifica a utilização da arbitragem é exatamente a possibilidade de escolher quem é essa figura central. E eu estou falando, obviamente, do árbitro, da árbitra, da pessoa responsável por julgar o litígio. Vamos lá. A gente começa por olhar para o direito positivo e identificar quem é que pode ser árbitro. E a lei de arbitragem vai mencionar. Pode ser árbitro qualquer pessoa maior e capaz que tenha confiança das partes. Muito bem. Eu tenho, então, pessoas físicas que serão escolhidas com a confiança das partes. Mas como é que eu escolho verdadeiramente quem é que vai julgar o meu litígio? Há vários pontos a tratar quando a gente fala do árbitro. Bom, diz-se que o árbitro é o patrimônio intelectual da arbitragem. Há algumas frases, talvez um pouco clichê, principalmente em livros americanos, que dizem que a arbitragem vale tanto, a arbitragem é tão boa quanto for o árbitro escolhido pelas partes. A arbitragem é tão boa quanto for o árbitro. Muito bem. Para eu escolher o árbitro, eu preciso começar identificando o que é que ele tem que julgar. Qual é o litígio que está posto naquele contrato, naquela relação societária, naquele contrato de concessão com o poder público? Afinal de contas, um árbitro com uma grande expertise para julgar uma discussão societária de poder de controle numa SA ou de responsabilidade do administrador numa limitada, não necessariamente terá a mesma expertise para julgar um contrato de distribuição, um contrato internacional de representação ou um contrato de concessão do poder público. Então, o primeiro passo é tentar identificar, não tentar, mas o primeiro passo é olhar para o que é que está sendo discutido. E uma vez identificado o litígio, eu passo a examinar quem são árbitros em potencial, árbitras em potencial para julgar o litígio. E a lei de arbitragem indica qualquer pessoa maior e capaz. A lei de arbitragem não indica que essa pessoa precisa ter formação jurídica. E, de fato, é possível afirmar que a imensa maioria dos árbitros, das árbitras, tem formação jurídica. Mas não se pode dizer que exclusivamente quem tem formação jurídica é árbitro. Por quê? Há contratos cuja natureza leva a indicar, leva a sinalização de que alguém sem formação jurídica pode contribuir bastante na solução da controvérsia. Pense-se, por exemplo, em um contrato que discute patentes. Patentes no ramo de medicamentos, ou uma patente de algo ligado a um elemento de engenharia, ou a algo com uma alta tecnologia embutida. É possível que um árbitro com formação específica, por exemplo, em medicina numa questão de medicamento, em química, para identificar a fórmula de um medicamento, em engenharia, para um contrato de construção, em engenharia naval, numa patente que discute questões pertinentes a uma embarcação, sejam julgadores que podem contribuir muito para a solução.
do litígio. E algo que a arbitragem oferece é a possibilidade de que se tenha mais de um julgador. É possível que nós tenhamos arbitragens de árbitro único, ou seja, um único árbitro será o julgador daquela controvérsia. E há, principalmente em casos de valor em disputa mais elevada, os tribunais arbitrais. Um tribunal arbitral composto de 3 árbitros. Sim, teoricamente é possível que as partes prevejam na cláusula ou desejem ter um tribunal arbitral com 5 ou 7 membros. Mas esse é um exemplo muito mais acadêmico do que de vida prática. Porque na prática, como a arbitragem custa mais dinheiro, não necessariamente mais cara, como a gente já viu, mas como ela custa mais dinheiro, a remuneração de mais árbitros torna a solução do litígio mais cara e também mais demorada, já que você precisa ter um calendário que funcione para mais pessoas. Então você tem, na prática, um árbitro único ou um tribunal arbitral composto de 3 profissionais. Em geral, os regulamentos prevêem que a parte requerente indica um árbitro, a parte requerida indica uma outra pessoa, uma árbitra, e esses 2 árbitros, essas 2 árbitras, juntos escolhem o presidente do tribunal arbitral. Muito bem. Esse trio que forma o tribunal arbitral será responsável por julgar o litígio. E é possível que, diante da natureza da matéria controvertida, você tenha, nesse momento, nesse trio de julgadores, por exemplo, uma parte indicando alguém sem formação no direito. Não é comum se esperar que os 3 não tenham formação em direito. Possível do ponto de direito positivo, não encontrável na prática. Mas é plenamente possível que um dos membros não tenha formação em direito, tenha formação técnica em algo pertinente àquele litígio. Muito bem, falamos de quem pode ser, falamos de como escolher, vamos para um ponto fundamental: o dever do árbitro de guardar e preservar a sua independência e imparcialidade. Essas 2 palavras têm de estar firmemente consolidadas na cabeça do árbitro. Um árbitro, para julgar o litígio, deve guardar constante independência e imparcialidade em relação às partes, em relação às equipes de advogados, em relação ao objeto da controvérsia. A controvérsia não deve lhe interessar do ponto de vista pessoal. Deve lhe interessar do ponto de vista profissional de quem deve analisar e julgar bem aquela matéria, sem que desaguem, para além do seu julgamento, consequências e interesses que são de natureza pessoal. Muito bem. Como é que eu identifico, onde é que eu encontro parâmetros quanto à independência e imparcialidade do árbitro? Aqui, a lei de arbitragem possui um vaso comunicante com o Código de Processo Civil ao estabelecer que casos de impedimento ou suspeição previstos no Código se comunicam com a figura do árbitro, dos membros do Tribunal Arbitral. Mas, para além dessa conexão entre previsões da lei de arbitragem e Código de Processo Civil, é preciso dizer que a prática internacional consolidou a utilização de instrumentos que são chamados instrumentos de soft law. O que são instrumentos de soft law? Fundamentalmente são instrumentos não cogentes. É soft law porque ele é não cogente. Não compõe direito positivo de um determinado estado, de um determinado país. Muito bem. Embora não componha direito positivo daquele país, não seja cogente, a prática
do mercado é a de se valer desses parâmetros para conduzir, para analisar, para pautar a sua própria conduta. E aqui a gente tem um documento bastante conhecido, utilizado na prática arbitral, que são as IBA Guidelines sobre conflitos de interesse na arbitragem. O que é a IBA? É a International Bar Association, a Associação Internacional dos Advogados. Essa associação congrega profissionais de common law, de civil law, de várias partes do mundo, que discutem temas comuns, problemas comuns, e tentam modelar situações, modelar soluções para aquelas circunstâncias, para aquelas situações. Um dos documentos produzidos pela IBA é exatamente um guia de conflitos de interesse em arbitragens. Esse guia contém uma lista de elementos separados por cores, como as cores de um sinal: vermelho, laranja, aqui a gente é mais acostumado com amarelo, mas enfim, no guia, vermelho, laranja e verde. Para cada uma dessas cores há uma lista de circunstâncias, de situações que devem levar o árbitro a revelar circunstâncias à parte. A manutenção da sua independência e imparcialidade está intimamente ligada a um dever de revelação dos árbitros. O que deve ser revelado ou não é algo que deve ser cada vez menos subjetivo e cada vez mais consenso dentro da comunidade. E esse guia da IBA proporciona exatamente essas linhas mestras do que deve ser revelado ou do que não precisa ser revelado. Para ficar em alguns exemplos, o árbitro que tenha atuado como árbitro de uma das partes em vários procedimentos nos últimos anos deve revelar às partes essa circunstância. É importante entender, o fato de ter atuado anteriormente como árbitro em outros procedimentos não gera necessariamente violação de independência e imparcialidade, mas gera a necessidade de revelar, de informar para as partes, para que as partes fiquem, uma vez cientes, capazes de tomar a decisão que mais lhes parecer adequada. Essa decisão, uma vez revelada, pode ser o aceitar o árbitro, ou pode ser a apresentação de uma impugnação à participação do árbitro naquele procedimento arbitral. De outro lado, há circunstâncias que não geram no árbitro o dever de revelação. Para ficar em um exemplo, o árbitro, ao longo da sua trajetória profissional, como um acadêmico, como um advogado, participou de determinados congressos, foi palestrante, publicou artigos. A publicação de artigos é algo que o árbitro não precisa revelar no seu dever de revelação. Na IBA, está na lista verde, o que significa dizer que ele não precisa revelar. Qual é a ideia de não precisar revelar? O que está por trás dessa lista? São fatos, são dados, são circunstâncias facilmente identificáveis pelas próprias partes, fazendo seu dever de casa, fazendo as suas consultas ao histórico daquele árbitro, ao conhecer o árbitro, conhecer a árbitra que está sendo indicada para participar daquele procedimento arbitral. E esse é um ponto muito relevante, principalmente no momento atual que nós estamos no Brasil, porque há hoje projetos de lei e há discussões no Supremo Tribunal Federal que analisam exatamente a extensão do dever de revelar e as consequências do não exercício adequado desse dever de revelação. Se há essa discussão, se ela é candente no parlamento brasileiro e no judiciário brasileiro, é porque este ponto desperta cuidado, desperta preocupação.
E nessa ordem de ideias, cabe à comunidade de arbitralistas refletir e trabalhar para que o dever de revelação seja exercitado da forma mais adequada possível, a fim de que um instituto da arbitragem como um todo seja adequadamente preservado. A preservação passa pela compreensão, pela percepção de que é um instrumento legítimo, democrático e republicano, fruto do exercício da liberdade e do consentimento entre as partes, de optar livremente pela solução da via judicial, ou, de outro lado, por um mecanismo de solução privado que vai atender plenamente à expectativa das partes.